Hoje eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês tudo sobre reabilitação, principalmente em implantes e tudo que causa quando você perde um dente, tá? Vambora, porque eu montei um monte de coisa lúdica para vocês entenderem como tudo funciona. Tá muito legal, vem ver comigo. Ó, peguei várias massinhas de EVA pra gente fazer os esboços e peguei vários casos aqui, várias coisas lúdicas para me conseguir explicar para vocês como tudo funciona e o que acontece. E várias coisas ali de vídeos educativos para vocês aprenderem a importância da odontologia na sua vida. Ó, a gente abriu várias perguntas na caixinha do Instagram e a gente vai responder elas agora. E eu coloquei numa ordem cronológica para que vocês entendam todo o passo a passo de como que tudo acontece. Vamos lá? Doutora, perdi meu dente e preciso colocar implante. E se não colocar, o que acontece? Ó, essa é uma excelente pergunta, porque se você não coloca o dente que você perdeu, tudo vai entrar em perda consecutivamente. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é não desestruturar e não levar a perda de outros dentes, porque a perda de um único dente leva tudo água abaixo, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês num videozinho e vou explicar como que funciona, tá? A raiz e o corpo é muito inteligente. Então, quando você perde um dente, eles vão querer migrar de posição. Eles vão fechar, vão descer e vai acontecer várias coisas. Então, acompanha comigo aqui o vídeo, ó. Pus um vídeo aqui muito legal para vocês. A primeira coisa que acontece, perdi o dente. O dente de cima vai descer ou de trás vai tombar. Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar é na saída de dente das posições. Às vezes a gente tem que colocar aparelho para voltar os dentes para o lugar. Às vezes eu tenho que fazer um jeito daquele dente não se movimentar e daquela engrenagem, igual uma correia dentada, não sair de posição. Então, se eu coloco, perdi o dente, tá? O que vai acontecer? O de cima vai descer, o de trás vai tombar, e aí essa engrenagem de correia dentada vai sair tudo de lugar. E a sua mordida vai sair toda de lugar. E aí o que acontece? Eu começo a traumatizar outros dentes. E consecutivamente eu começo a traumatizar. É muita força, então a gente pensa na física. O que acontece? Se eu estou forçando mais um dente que eu não tenho numa parte mecânica, o que vai acontecer? Eu vou forçar eles e, consecutivamente, aquela força mal distribuída vai começar a levar tudo em colapso, tá bom? Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar é como eu não vou deixar isso acontecer. Ou, se aconteceu, como eu vou fazer para que toda mordida volte para o lugar correto e eu não perca outros dentes. Gente, ó, falando da engrenagem, tá? O que acontece? Todos esses dentes têm lugar que eles têm que casar. E aí eu tô fazendo isso aqui, ó. Isso aqui tem um peso mais de 50 quilos quando você faz uma trituração. Agora imagina essa força mal distribuída. Você vai acabar perdendo o dente, tá bom? Então a gente sabe que cada ponta de dente tem um lugar que ela tem que encostar. Então, em cima disso, a gente monta os cálculos estruturais de tamanho de implante, do que tem de osso e todas as outras coisas, tá bom? Então, não fiquem sem o dente, sempre faça tudo muito bem planejado. Doutora, qual a diferença entre implante, prótese e dentadura? Gente, a gente tem que pensar em mastigar, certo? Então, a primeira coisa que a gente pensa é em manter aquele espaço que foi perdido e não fazer movimentação e não levar a perda de outros dentes. Então, existe uma infinidade de coisas que a gente pode trabalhar. Eu falo que montar uma boca é muito como um arquiteto ou igual uma peça de Lego, que você vai fazendo os encaixes, tá? E em cima disso, você planeja o que você precisa fazer. Então, vamos lá, vamos pegar aqui algumas coisas para vocês entenderem, tá? Ó, aqui, esse aqui eu acho muito legal. Ó. Primeira coisa que as pessoas pensam, eu perdi um dente. O que eu vou fazer?
tá? Então, cadê aqui? Aqui. Eu perdi esse dente aqui do meio. Quais são as alternativas que eu tenho para resolver esse caso e eu não pôr as forças nos devidos lugares, pôr as forças no devido lugar, e como que eu vou reabilitar isso aqui, tá? Quando você perde um dente, você nunca pode ficar com aquele espaço vazio, a não ser que seja posterior ou por pouco tempo, por 6 meses, vamos colocar assim. Então, a primeira coisa que as pessoas pensam antigamente era em preparar os 2 dentes, tá? E fazer uma fixa, que era muito utilizado. Esse aqui foi tratado o canal, tem o pino, e você vem e coloca uma fixa em cima. E você fecha o espaço. Então tá, então a gente fechou o espaço. Só que a gente tem que pensar que isso aqui são 2 vigas de sustentação. E ela tá aguentando um peso a mais. O que vai acontecer aqui? A raiz desse dente, aqui tem o desenho do implante, tá, gente? Então, ignora, faz de conta que não tem esse implante aqui. O que vai acontecer aqui? Essa raiz, esse alicerce, ele vai começar a ceder. E o que começa a acontecer? Agora eu vou pôr um vidinho explicativo para vocês entenderem o que começa a acontecer. Esses dentes começam a trincar, ele começa a fraturar, eles começam a infiltrar, e isso, depois de um tempo, vai levar à perda dos outros 2 dentes do lado. Então é isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente não quer perder dente, a gente quer manter eles o máximo de tempo possível. Existe uma grande diferença que quando eu estou num planejamento, o que eu penso? Primeira coisa, eu tenho que pensar o que eu vou fazer para manter o dente o máximo de tempo, o quanto aquilo é prejudicial a longo prazo para a pessoa. Às vezes, manter aquele dente é prejudicial, às vezes não. Então, isso tudo tem que ser muito bem planejado, por isso que eu bato muito em cima de planejamento com vocês, tá? Eu não gosto de fazer nada sem planejamento. Por quê? Porque senão vira tampa-buraco. Tá bom? Então vamos ver esse vídeo aqui comigo que eu vou explicar isso para vocês. Fraturei um dente por cárie, aquela raiz não aguenta mais o tratamento para ela aguentar ali, dali para frente ela é tóxica. Qual que é a opção que eu tenho? Descer um implante ali. E aí depois eu faço o dentinho ali pra gente não traumatizar os outros dentes. E põe uma coroa estética ali, certinho. Qual é o outro passo que a gente tem? Eu tenho que desgastar os outros 2 dentes, tá? Ó, eu faço o preparo, aqueles dentes a gente deixa no toquinho. Pra quê? Para que eu possa colocar a fixa. E o que vai acontecer com essa fixa ao decorrer do tempo? Tá? Ó, passou alguns anos, essa fixa, esse dente foi traumatizado, esse alicerce, essa viga de sustentação foi traumatizada, e aí a gengiva aqui, o osso eu perdi, tá? Vai ficar esse degrau aqui, porque quando eu não tenho estímulo, o osso reabsorve, né? Então, a primeira coisa, ó, vai começar a infiltrar, vai começar a cariar o dente por dentro, ele vai começar a se degradar de alguma forma, e aí o que vai acontecer? Ela vai, ou se ela não é tratada o canal, ela vai necrosar, vai dar um canal, vai dar pus lá em cima e, consequentemente, eu vou levar a fratura desse dente. E aí essa prótese vai começar a mexer e, consecutivamente, eu vou traumatizar o outro daquele lado. E aí ela vai formar pus, vai fazer uma bolinha de pus, a gengiva nunca mais vai voltar no lugar certo, tá? E aí o que acontece? Em vez de ter um dente, ó, tá vazando pus lá. Então, em vez de eu ter um dente perdido, eu vou ter 3 dentes perdidos, né? Então, eu preciso não condenar os outros dentes, tem que pensar numa reabilitação onde eu não estrague. Aí eu tenho que fazer um enxerto, aí eu vou preparar o do outro lado para fazer outra fixa e vou levando isso consecutivamente a perda de mais dente, perda de dente, perda de dente, perda de dente. Então a gente tem que tirar num planejamento esse ciclo de levar perdas de dente, tá? Esse é o mais importante, e fazer uma reabilitação onde a gente consiga manter a estética o mais possível saudável. Existem casos que a gente não consegue mais, a gente tem limitações,
Então, o máximo que a gente consegue fazer, a gente faz. E quando a gente já vê que aquilo vai trazer aqueles malefícios, a gente já passa para vocês para que isso não aconteça. Então, o principal para a gente é não levar a perda de outros dentes, né? Então, isso aqui é uma prótese fixa. A gente tem também a prótese removível, tá, gente? Eu peguei uma aqui de uma paciente que ela perdeu aqui esses dentes. O que que a gente fez? A gente fez um aparelhinho. Por quê? Porque o aparelhinho, ele engana que você não tem o dente ali. A gente só opta aí para esse caso quando eu realmente não tenho suporte ou eu não tenho dentes do lado para segurar. Mas existem outros planejamentos e cada caso é um caso, mas a gente sempre tenta fugir dela, tá? Quando a gente vai fazer uma reabilitação. Então aqui a gente colocou essa prótese aqui, para quê? Para que vocês vejam, ou tem aquelas removíveis. Espera aí que eu vou pegar uma. Eu lembrei, eu tenho ela aqui. Ou então, ó, eu tenho essas de grampinho, tá? De metal. O que acontece? O grampinho fica aparecendo e esses grampos aqui vai fragilizar e vai fazer a formação de cárie em outros dentes. E consecutivamente eu vou levando a perda de outros dentes, que é o principal que a gente quer interromper. Então, aí isso vai se tornando muito mais trabalhoso cada vez, tá bom? Depois, a primeira opção que a gente faz é o seguinte, ó, perdi aqui um dente, certo? Aqui no meio, vamos pôr os dois dentinhos aqui, ó, tá? Perdi aqui um dentinho, perdi aqui o dente do meio, né? Tamo assim, ó, perdi o dente aqui. O que que eu faço? A primeira coisa que a gente pensa para não estragar os outros dentes e manter eles o máximo possível é fazer a colocação do implante, porque assim eu vou manter os dentes mais rígidos o máximo de tempo possível e não vou danificar os outros. E aí fica certinho assim, tá bom? Então essas são as alternativas e a gente sempre tem que pensar o que cada caso de alternativa que a gente tem, quais são os benefícios e quais são os malefícios. Doutora, com o tempo, toda pessoa vai usar dentadura? Gente, tem gente que... Eu tenho paciente de 90 anos, assim, que não usa dentadura. Tem alguns implantes distribuídos. Tem casos que tem dentadura, tem casos que tem protocolo. Então, o que que a gente tem que pensar? Vamos pensar assim, ó. A gente não anda com o carro com o pneu do carro? O pneu não desgasta? Ele não vai enferrujando, não vai ficando velho? Gente, imagina os dentes que a gente tem dentro da boca, com saliva, com a alteração de pH, o que é isso? São corrosões que a saliva causa. Então, tudo isso é um ambiente sucinto a gente ter problemas e ele leva um desgaste. Agora, imagina você, anos e anos, com o pneu do carro, triturando um monte de alimento e tendo parafunções. O que que isso vai acontecer? Ele vai desgastar. Você não precisa fazer manutenção no seu carro, você precisa fazer manutenção da sua boca. Então, os dentes eles vão corroendo, eles vão envelhecendo. E em muitos casos, o que que a gente faz? A gente vai vendo de acordo com o que está o envelhecimento do dente. Muitas vezes a gente usa as lentes ou as coroas para quê? Para pôr uma roupa protetora no dente. Para quê? Para que a gente proteja esse dente o máximo de tempo possível, né? A estrutura que está para fora. Mas a gente sempre tem que contar que se a estrutura que está para dentro, aquele alicerce, ele vai aguentar o que a gente vai fazer em cima. Você pode fazer aquilo. Cada caso, gente, é um caso. A gente faz muito bem planejado, tá? Então, o que que acontece? A gente tem que ir vendo como que a gente vai fazer. Fraturei um dente, o dente deu canal. Quando o dente dá um canal, o que que acontece? A gente joga muitos líquidos dentro desse dente para tirar a bactéria, para tirar a infecção, para ela não ter uma bactéria recorrente. E o que que esses líquidos causam? Gente, eles causam uma osteoporose. Eles deixam, pensa num metal, numa pedra que você jogou um limpa-pedra em cima que não era, no mármore que você jogou um limpa-pedra. Mas tem que fazer isso, tá? São materiais químicos, mas para poder limpar. Então esse dente ele já é um dente mais traumatizado, mais fraco,
né? Existem infinidades hoje de tratamentos, fraturei, posso tratar o dente com a fratura, mas o que isso tudo leva? É uma gama muito grande, tá? Isso tudo interfere no planejamento quando a gente vem para o outro lado. Então a gente vai colocando, ó, aqui precisa do implante, aqui é uma coroa, aqui é uma lente, aqui é uma faceta, e a gente vai montando isso pela estrutura física, tá? Cálculos estruturais de como cada coisa se comporta e como que eu coloco aquilo em boca. E se o que tá para dentro vai aguentar. Então o dente realmente desgasta e os materiais todos que a gente usa também vai desgastar. Você gastou o pneu, daqui a pouco você tem que trocar de novo. Você vai gastar o dente, você vai ter que trocar de novo. E quanto mais tempo eu demoro para fazer essa manutenção, essa revisão, vai quebrando outras coisas subsequentes. Então, por isso que a gente bate bastante em cima de fazer as prevenções e fazer os cuidados. Por quê? Porque quanto menos eu cuido, mais caro vai sair depois. O que é implante dentário e como funciona? O implante é assim, ó, gente. Eu coloquei aqui, eu desci o implante no osso, tá? Esse implante, ele tem que ficar quanto mais osso e quanto mais osso eu conseguir ter ali, maior a fixação dele de um pilar. Então, desci o implante, eu vou colocar esse dente e vou conseguir ter aquelas movimentações que a gente tem da boca serem satisfatórias e os dentes não movimentarem. Ele nada mais é do que, vamos falar assim, um parafuso mesmo. Pensa que você vai colocar um quadro na parede, tá? Se eu não tenho osso, o osso tá muito fino ou a parede é muito fina, eu não consigo descer esse parafuso, né, para pendurar esse quadro. Então, o implante nada mais é do que um parafuso para segurar o dente. Então, um prego para segurar o quadro e para que tudo isso aconteça. Só que existem uma infinidade de coisas que acontecem nele, que a gente tem que lembrar que tudo isso acontece. Mas isso tem uma outra pergunta aqui na frente que eu vou responder para vocês. Pus o parafuso, certo? Agora eu venho com o quadro, que é a coroa, para entrar em tudo aquilo em engrenagem, tá? Coloco ele aqui e parafuso ele. Então eu tenho um prego com um quadro. Meu amigo conseguiu extrair um dente e colocar o implante no mesmo dia. Isso é possível? É possível, tá? Vamos pensar o seguinte. Eu tenho um solo, terra, tá? E eu tenho terras boas e férteis e terras não tão férteis assim. Então, eu tenho que ver a quantidade de osso que eu tenho naquele lugar e a quantidade e a qualidade desse osso ou a qualidade dessa terra. Se esse solo aguentar a hora que eu desci o implante, ele travar acima de 40 newtons de torque, eu posso colocar o dente de faz de conta em cima. Só que eu tenho que tomar muito cuidado com esse dente. Esse dente, quando eu faço as movimentações da mordida, ele não pode encostar. Ele tem que ter um perfil de emergência onde esse osso vai cicatrizar. Então ele é um dentinho de faz de conta, até o osso cicatrizar em volta do dente. O que é isso? Vamos pegar aqui uma massinha, tá? Ó. Vamos abrir aqui, ó. Aí, deixa eu parar grudado dela. Ó. Que a gente leva muito em consideração. Vou pegar um implante aqui, esse aqui. Gente, tenho aqui o osso, tá? Esse osso tá muito fino. Então, o implante vai ficar com as roscas para fora, ele só vai travar nas laterais, ó. Tá? Então, ele não vai travar inteiro aqui, peraí. Pensar no prego de novo, tá? Ó, eu tenho um osso muito fino. Então, o que vai acontecer? A hora que eu descer o prego, ele não vai pegar as bordas do lado do implante. Então, eu tenho uma viga de sustentação mais fina para segurar ele, tá? Como que isso funciona? Eu tenho que ter a borda inteira com o osso em volta do implante
e ele sepultado 1 milímetro abaixo do osso ou na linha óssea. Se ele travou, ele tá bonito e ele travou a hora que eu desci o torquímetro acima de 40 newtons de torque, eu posso colocar. Só que quando eu ponho o implante, o que acontece? Melou tudo aqui, depois a gente tira aqui. O que acontece aqui? Esse osso, ele vai cicatrizar, né? Quando eu corto um dedo, a pele não vai se formar de novo. Quando eu ponho um implante, as tramas, tá aqui, ó, as roscas. O que acontece? Ele tá assim, ó, só encostado. Essas tramas do osso, elas têm que começar a preencher esse espaço aqui, ó. Ela tem que começar a crescer. Pensa numa árvore que vai germinando. Então, esse osso, ele tem que germinar aqui em cima e consolidar esse implante para que eu consiga colocar o peso ideal em cima dele. Enquanto ele não está fixado e o osso, o seu metabolismo, as suas células não fixaram, não grudaram essas tramas, eu não posso pôr ele na articulação e nas movimentações normais. Então, depois que eu coloquei esse dente, eu posso vir e colocar a coroa no tamanho certo, na posição correta, a definitiva, tá bom? Então, tem caso que dá, mas não é a coroa definitiva na estética certa. Por que quando eu perco um dente, tem que fazer enxerto? Gente, eu perdi um dente. Extraí. O que vai acontecer com esse osso? Existem pesquisas científicas que já é comprovado que quando você perde o dente, vamos fazer assim, ó. Vamos pegar aqui, ó. Ó, o dente, cadê? Vamos pegar um dente aqui, o esboço de um dente. Tá aqui, ó. Tem um dente aqui, tá? A raiz tá lá dentro. Eu perdi o dente. Esse buraco que tá lá dentro e esse osso que tá aqui, o que acontece? Ele atrofia. Por quê? Porque o dente tem ligamentos que mantêm as células ativas e esse osso proliferando ali, sempre em estímulo celular. O que acontece? Esse osso vai atrofiar, não coloquei estímulo nenhum aqui dentro. O que vai acontecer com esse osso? Ele vai fechar e ele vai reduzir. Eu vou perder densidade óssea aqui. Quando eu for colocar um implante aqui, a qualidade desse osso foi reduzida. A ancoragem para a viga de sustentação dele reduziu e o osso foi perdido. Por quê? Porque ele vai atrofiar. Quando a gente olha uma pessoa que teve uma paralisia, ficou com o braço engessado, o osso não diminui? Ele não vai atrofiando? Acontece a mesma coisa com esse osso. Por quê? Porque ele não teve estímulo celular. Então, o próprio organismo pensa assim, eu não tenho força aqui, eu não tenho movimentação aqui, para que eu preciso desse osso ali? Ele não está usando. Então, o próprio corpo, com a inteligência dele, vai lá e vai reabsorver essa parte que ele não está usando. E aí, quando eu vou colocar o implante, fica mais complicada a situação. Agora, quando eu extraí um dente, tá? Fiz a extração do dente, ficou o buraco lá. Eu não tenho alicerce para colocar um implante imediato. O que eu faço? Tem várias técnicas que a gente usa de enxerto, tá? Tem o enxerto particulado, que a gente pega a célula-tronco do seu osso, que a gente fala do PRF, a gente já fala, é célula-tronco que vai fazer a formação do osso melhor. Então, eu vou pegar igual a codificação de computador. Eu vou codificar esse enxerto com as suas células para uma formação de osso seu, tá? Então, eu tenho vários tipos, depende do caso. Ou a gente usa o particulado, ó. Ou eu tenho uma rolha que ela desce no tamanho do formato que eu tenho o buraco e eu consigo descer o implante aqui simultaneamente. Ou espaços que reabsorveram muito na lateral e ficaram um buraco, que eu ponho um bloco. Então, cada defeito e cada situação que a gente encontra o solo,
a gente pensa em como que a gente vai formar isso, tá? Então, por que que eu tenho que fazer tudo isso casado? Por quê? Porque o próprio estímulo do seu organismo vai fazer aquilo atrofiar. E simultaneamente eu tenho que fazer estímulos e codificações para que aquilo não aconteça e eu tenha como reabilitar a pessoa e tenha como colocar num osso qualificado, tá? Então, isso aqui é o porquê que eu tenho que tirar um dente. Ah, eu vou tirar um dente, vou tirar a fórceps, vou tirar de qualquer jeito. Gente, dente não se tira de qualquer jeito. Quanto menos eu traumatizar o osso e quanto mais tranquilo eu fazer a extração desse dente, menos trauma e menos a quantidade, a perda óssea vai ser menor. Então, eu sempre tenho que pensar e não causar essa perda óssea para esse paciente. Existem diferenças entre implantes e suas qualidades? Existe muitas diferenças, tá? A gente tem uma infinidade, a gente não vai no supermercado e a gente não compra um sabão em pó top e um sabão em pó mais ou menos, que a gente às vezes põe um para lavar a louça e um para lavar quintal. É a mesma coisa, tá, gente? E eles também alteram os valores deles, a remuneração. Então, vamos falar sobre superfícies de implante. Quando eu coloco um implante, eu tenho que pensar se ele vai ser uma fixa, assim, sobre implantes, porque muitas vezes o paciente já teve uma atrofia e aí eu coloco 2 implantes segurando um dente, ou eu faço ele só assim. Então, o que que muda? A cabeça do implante, o encaixe, igual peça de Lego, tá? Então, os cabeças para fora são mais para próteses quando são múltiplas, quando eu vou fazer uma prótese fixa, com vários elementos juntos. Quando eu vou fazer uma unitária, um dente só, eu tenho que ter a cabeça para dentro. Por quê? Porque na ancoragem a longo tempo, na durabilidade, ela é melhor. A cabeça para fora, esses hexágonos, eles começam a se desgastar quando ela é única. E ela começa a corroer e depois a prótese começa a não funcionar direito. Qual a outra coisa que eu tenho que pensar? Os implantes, eles têm formato cilíndrico, formato cônico, cada um é para um tipo de osso, para ver o solo. E neles a gente tem o tratamento da superfície, aí que tá o principal, tá? Como essa superfície foi tratada. Por quê? Porque aqui tem mediadores químicos que vão fazer o seu cérebro falar que eu tenho mediadores químicos e eu preciso fazer com que esse osso cole melhor e eu tenho uma aderência melhor. Existem também ligas, tá? Titânio com zircônia. O que isso acontece? A durabilidade, é a cabeça do implante, se ele tem um abaixado para a área estética. Então, tudo isso a gente vê antes de fazer a colocação dele, tá? Gente, o que acontece muito em casos depois de anos? Eu tive um implante, perdi esse e eu tenho que fazer uma prótese múltipla. Eu posso transformar essa cabeça aqui numa cabeça que vai encaixar, que seja essa aqui? Eu ponho um componente intermediário aqui no meio e consigo mudar isso para que essa prótese entre várias dentro. Então, eu tenho um componente entre o implante e o dente que eu transformo ele. Então, por isso que eu falo, são peças de Lego. A gente vê o que a gente encontra e o que a gente consegue fazer. A durabilidade de um implante, ele precisa ser trocado? Gente, o que acontece, tá? Dente. Vamos voltar aqui para o dente e para o osso aqui em volta. O dente, quando a gente tem, ele tem ligamentos e ele tem célula. A gente não tem anticorpos, a gente não tem células de defesa. O dente tem defesa. O implante não tem nada disso. Ele não tem célula de defesa, ele só foi fixado porque o osso colou em volta. Então, se eu tenho uma bactéria que vem nele, eu tenho mais reação de defesa num dente do que num implante. Então, é muito mais fácil eu perder um implante do que um dente. Só que até que ponto que eu tenho que deixar essas bactérias comerem o meu osso para depois eu ter dificuldade para pôr o implante ou eu nunca mais conseguir fazer aquilo? Então, toda a reabilitação a gente pensa nisso, tá? Até que ponto aquilo é prejudicial e até que ponto eu vou conseguir reabilitar aquilo com uma estética. A gente tem os tártaros, né, que são as bactérias que ficam na boca. E esse tártaro, quando ele cai em volta do implante, ele é muito mais fácil de comer esse osso e soltar esse implante e ele vir a perder
do que num próprio dente. Então, por isso que eu tenho que fazer as higienizações, os cuidados, as manutenções. Por quê? Porque é muito mais fácil eu perder um dente do que um implante. Outra coisa que acontece muito comigo aqui, que os pacientes vêm, gente, eu coloquei um implante lá, o implante não pegou, coloquei enxerto, o enxerto não pegou. Por quê? Porque eles não fizeram o planejamento do osso adequado do como que ele tem que fazer aquele enxerto, para aquele osso aguentar aquilo que precisa e para aquela consolidação do crescimento do osso entrar nas roscas. E se eu tenho uma durabilidade desse implante, uma qualidade de liga, de sustentação, de titânio, para aguentar a força da mordida, para aguentar tudo isso. Então, o que acontece? Eu pego muito mesmo caso de implante na mão, de planejamento de implantes, ó, que quebram, implantes que saem inteiro com a coroa, implantes que quebram no meio do osso e tem que tirar. Por quê? Porque isso é um problema de planejamento, tá? Isso acontece. Uma coisa muito séria que acontece também, que hoje tá na moda, tá? Não sou contra, eu acho que cada um tem que fazer a escolha que quiser e aquilo que cada um prefere fazer. Só que o que acontece? Hoje tá muito na moda, eu fraturei um dente, eu vou tratar o canal, eu quero manter aquele dente até o último minuto. Só que esse dente, o que acontece? A gente trabalha com os materiais químicos no tratamento endodôntico, na cirurgia paraodontológica. Então vamos pensar a nível celular. Eu trabalhei com todos esses procedimentos e essas partes químicas dentro do osso. O que isso acontece? Acontece uma contaminação do solo. Eu não tenho solo que contamina, que nada ali vai dar certo. Quando eu faço esses tipos de tratamento, eu também contamino o osso. E esse osso não vai crescer mais, ele não vai responder mais aquilo do que eu preciso. E aí eu começo a colocar implante naquele lugar e o implante também não vai pegando. Mas por que ele não pega? Porque o solo está contaminado. Então esse osso não vai crescer, ele não vai dar uma durabilidade. Então os pacientes têm que fazer essas escolhas, né? Eu quero manter até o último minuto, mas o que isso vai ser prejudicial para que eu consiga reabilitar minha boca, né? Então a gente sempre tem que levar tudo isso muito ao pé da letra, quais são os malefícios e os benefícios, tá? A gente sempre tem que pôr isso numa balança. Outra coisa que eu vejo muito, coloquei um implante, não tenho dente para trás, vim com o dente quebrado, a engrenagem de mordida tá errada, leva à perda do implante, leva à fratura dele. A gente tem vários problemas subsequentes. Então tem que ser muito bem planejado, igual um arquiteto. Você tem que fazer os cálculos estruturais e analisar os movimentos biomiméticos da boca, aquilo que você consegue fazer para que ele pegue. Outra coisa de insucesso muito grande nos implantes, tá? Material não estéril, brocas, né, sem irrigação, porque eu vou descer o implante, eu não hidratei ele direito, eu aqueci o osso, esse osso queimou, ele não vai pegar. Tem que sempre trabalhar na boca com muito líquido, com bastante irrigação. Bactérias do rosto, não fez uma esterilização muito adequada, isso também faz perder. Então, quando o paciente chega, a gente tem que ver qual é a causa daquilo, tá? E existe uma infinidade. E como que a gente vai fazer aquilo acontecer? Osso está contaminado? Tenho como descontaminar? Tem. Dá um trabalho daqueles. Mas a gente não consegue descontaminar solo quando cai gasolina, quando cai coisas químicas. A gente também tem que fazer o mesmo trabalho ali em cima, tá bom? Então isso é uma pergunta bem abrangente, mas os principais casos são esses. Existe risco do meu corpo rejeitar um implante? Gente, o implante ele nunca vai ser rejeitado. Cada 10 implantes que eu coloco, eu tenho chance de perder, tá? Por que ele perde? Por que ele contamina? Por vários setores, tá? Só que o que acontece? O pior deles é quando o osso não consegue abraçar e crescer igual uma trepadeira em volta dessas roscas do implante. Aí ele não pega. Posso pôr outro? Pode, por quantos você quiser, tá? Tem vários casos que eu perdi implante, tem casos depois de 30 anos aqui essa semana
que eu tô refazendo todos os implantes da boca, mas eu tive um arcabouço ósseo, eu mantive os estímulos ósseos, então eu consegui manter esse osso saudável. O que faz perder? Barba. Quando eu vou fazer uma cirurgia, o paciente está com barba. A bactéria da barba é a pior de todas, que não faz o enxerto nem o osso pegar, que contamina. Ar-condicionado que não passa por ar-condicionado ambiente, que faz essas bactérias entrarem que a gente não consegue ver. Então, quanto mais esterilizada a sala tiver e que esses materiais estiverem, melhor os resultados, tá? O osso, ele não tem rejeição, eu tenho a não ósseo integração, tá? A que não pega do osso em volta dele. E o porquê que isso aconteceu. Doutora, quanto tempo leva para concluir um tratamento com implante? Gente, o tratamento com implante, vamos pegar o caso mais simples, tá? Tem o osso, vou descer o implante. Eu demoro 4 meses a 6 meses, de acordo com o nível celular que está da osseointegração daquele paciente. Podendo ou não pôr o dente em cima, que é aquilo que a gente já falou, né? Posso extrair o dente, pôr enxerto, pôr implante, pôr o dente de faz de conta. Não fez isso. Tirei o dente. O osso tá bom, não perdi tanto osso. Posso abrir, colocar o implante e posso colocar a prótese em cima ou não, também dependendo do tipo de travamento. Perdi osso, tive atrofia do osso, tive tudo isso. Tenho que recuperar esse osso para pôr o implante. Então eu vou ter que fazer o enxerto para criar osso. Eu demoro de 4 a 6 meses, dependendo do seu metabolismo. Depois eu vou descer o implante, às vezes eu posso descer antes, ou posso descer junto com esse enxerto, às vezes não. Depende da reabsorção ou do estrago dessa reabsorção que foi feita. Posso pôr o implante simultaneamente? Não tenho coragem para fazer esse implante. Então eu vou fazer o enxerto, que demora de 4 a 6 meses. Aí eu vou colocar o implante, que demora de 4 a 6 meses, para depois colocar a prótese, tá? Então cada caso é um caso, então depende daquilo que a gente vai encontrar no seu osso para a gente poder te reconstruir. É muito caro realizar um implante? Gente, caro não é realizar um implante. Caro é você não realizar ele e começar a ter danos em outros dentes e virando essa bola de neve que vai virando e um perdendo o outro. Então, isso é caro. Caro é você não fazer um tratamento que não seja planejado e você ter que ir em outro dentista para que ele tenha que refazer tudo. Então, materiais de boa qualidade são caros, mas caro é você usar um meia boca que você vai ter que refazer tudo aquilo de novo e sem boas procedências. Isso fica realmente muito caro e a gente pega muito isso que acontece aqui, tá? Eu acho que eu sou assim, premiada em pegar casos para resolver complexos dos outros, porque o que cai de caso aqui pra gente resolver não é brincadeira. E aí a pessoa sente mesmo, e aí depois a pessoa não descuida mais, tá? E aí os nossos pacientes acabam ficando aqui pra gente cuidar e fazendo essas manutenções periódicas para que essa bola de neve de não sair uma coisa exorbitante e eles tenham um acompanhamento periódico para que os problemas não fiquem numa bola de neve. Então pensa bem antes de fazer, veja, não deixa a bola de neve acontecer, porque depois fica pesado. Mas a gente sempre acha uma solução, tá, gente? A gente sempre consegue. Mais caro é não cuidar. Pode falar? Pode, e fala aí, tudo, natural. Igual e a gente aí, conversa. Os Esquece da anos câmera. todos eu não lembro, mas eu lembro que eu comecei com ele e quando você veio fazer um trabalho, eu fiquei apaixonada pela doutora. E o problema o meu, pelo menos, é de dentro para fora, não é só profissional. É a dedicação, é o carinho, que eu acho que isso é muito mais importante. Não está gravando ainda.